Imagine uma cena congelada no tempo, um momento de traição, paixão e o caos da Revolução. Descubra como a morte de um mártir político inspirou uma das pinturas mais famosas da história, A Morte de Marat, de Jacques-Louis David, que captura a trágica assassinação de Jean-Paul Marat, um fervoroso revolucionário e um símbolo dos tempos tumultuosos da Revolução Francesa. Pintado em 1793, esta obra-prima não só memorializa um momento histórico crucial, mas também evoca profundas emoções, desafiando os espectadores a confrontar os temas de martírio, política e arte. O que leva um pintor a recriar uma imagem tão visceral da morte? Que segredos residem no corpo sem vida de Marat e nos arredores desolados de seus últimos momentos? Junte-se a nós nesta intrigante jornada enquanto desvendamos as camadas de simbolismo, história e arte que fazem de A Morte de Marat uma obra inesquecível. Para apreciar plenamente essa pintura, precisamos entender o pano de fundo contra o qual foi criada. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, marcou um período de profundas transformações sociais e políticas, em meio aos fervorosos gritos por liberdade, igualdade e fraternidade. Indivíduos como Jean-Paul Marat surgiram como figuras-chave. Marat não era apenas um revolucionário, ele era um jornalista apaixonado, conhecido por suas opiniões radicais e por suas ferozes denúncias da monarquia. Seu jornal, L'Ami du Peuple, ou O Amigo do Povo, defendia os direitos das classes mais baixas e se tornou um potente veículo para ideias revolucionárias. No entanto, seu temperamento inflamado e sua postura intransigente atraíam tanto admiração quanto inimizade. Em 13 de julho de 1793, Marat foi assassinado por Charlotte Corday, uma jovem que acreditava que ele era responsável pela escalada da violência da Revolução. Sob o pretexto de buscar justiça, ela entrou em sua banheira, onde ele costumava aliviar sua horrenda condição de pele, e cravou uma faca em seu peito. Este ato chocante não apenas extinguiu a vida de Marat, mas também o transformou em um mártir revolucionário, um sujeito ideal para a pintura de David. Jacques-Louis David, um artista fundamental do movimento neoclássico, foi profundamente influenciado pelos ideais revolucionários que o cercavam. A Morte de Marat serve tanto como um tributo, quanto uma declaração política. A composição foca na expressão serena de Marat em sua morte, contrastando com a violência de sua assassinação. Marat é retratado deitado em uma banheira, um simples pano branco coberto sobre ele, enfatizando sua vulnerabilidade. A faca é visivelmente cravada em seu peito, um símbolo de traição, mas sua expressão reflete uma aceitação quase pacífica de seu destino. Em sua mão direita, Marat segura uma carta de Corday, a assassina, entrelaçando ainda mais seus destinos e solidificando seu papel em seu martírio. A dureza da composição, juntamente com a paleta de cores limitadas de brancos, cinzas e tons apagados, aumenta a gravidade emocional da cena. Essa simplicidade chama a atenção do espectador para a figura central e enfatiza os temas de sacrifício e a iconografia política. Através de sua representação focada, David eleva Marat ao status de mártir, um emblema dos ideais revolucionários e do custo supremo do engajamento político. A meticulosa técnica de David em A Morte de Marat demonstra seu domínio sobre a estética neoclássica. O uso de linhas nítidas e a cuidadosa atenção à precisão anatômica refletem a influência da arte clássica, enquanto a intensidade emocional sinaliza uma ruptura com formas tradicionais. Os dramáticos contrastes de luz e sombra, conhecidos como chiaroscuro, servem não apenas para criar profundidade, mas também para enfatizar a figura de Marat, tornando-o o indiscutível ponto focal. As sombras lançadas ao seu redor simbolizam tanto a escuridão da traição quanto a natureza opressiva da turbulência revolucionária. Além disso, cada elemento na pintura carrega peso. O espaço vazio ao redor de Marat aumenta a sensação de isolamento. O sangue derramado
e a carta manchada de sangue servem como lembretes viscerais de violência e sacrifício. Nesses elementos, David imbuía a pintura com camadas de significado, levando os espectadores a lamentar Marat e refletir sobre as implicações mais amplas de sua morte no contexto da Revolução. A obra de David convida à reflexão sobre a complexa relação entre arte e política durante um período repleto de incertezas. Quando exibida pela primeira vez, a morte de Marat gerou reações variadas entre os espectadores. Muitos elogiaram David por sua capacidade de capturar o peso emocional e a gravidade da morte de Marat. A pintura ressoava profundamente com o fervor revolucionário, atraindo a admiração dos apoiadores da causa revolucionária que a viam como um poderoso testemunho dos sacrifícios feitos pela liberdade. Por outro lado, outros a criticavam por glorificar a violência e o martírio. À medida que a revolução progredia e o panorama político mudava, o reconhecimento inicial da pintura começou a oscilar. A ideologia de Marat seria posteriormente debatida, refletindo a natureza tumultuada e divisiva da revolução em si. Apesar dessas respostas mistas, o impacto da obra de David perdurou. Ela estabeleceu um padrão para como a arte poderia se engajar com eventos contemporâneos, unindo beleza estética e comentário político. Sua abordagem inspirou futuros artistas a explorar temas de heroísmo e tragédia, sublinhando como a arte espelha as lutas sociais. Ainda hoje, a morte de Marat continua a ser uma profunda exploração da interseção entre arte e política. Sua imagem visceral ainda evoca discussões sobre a natureza do sacrifício na busca por ideais, poder e o preço do fervor revolucionário. Deste modo, o legado de Marat vive, imortalizado pela pincelada de Davi. A morte de Marat se destaca não apenas como uma obra significativa de seu tempo, mas como uma reflexão atemporal sobre a condição humana. Através da retratação tocante de Jacques-Louis David, penetramos nas profundezas da lealdade, traição e os custos da paixão em uma luta por mudança. A imagem perturbadora nos obriga a considerar como as realidades políticas moldam histórias pessoais e como a arte tem o poder de preservar essas narrativas por gerações. Ao concluirmos esta exploração da trágica história de Marat, convidamos você a refletir sobre as complexidades dos ideais revolucionários e os sacrifícios que muitas vezes os acompanham. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. O que você acha sobre os temas de martírio e sacrifício em A Morte de Marat? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por uma das narrativas mais fascinantes da história da arte.